Muito bem, meus amigos, estamos de volta para mais um vídeo. Não se esqueça de inscrever-se no meu canal já. Matemática Quente, do professor e mestre Fernando Regis. Hoje nós vamos continuar com as permutações. No último vídeo eu falei com vocês sobre permutações simples. Hoje nós vamos conversar sobre permutações com elementos repetidos. Ok? Preste bem atenção. Consideremos N elementos, uma quantidade de elementos que eu não sei, uma quantidade indeterminada de elementos, entre os quais o elemento A índice 1 comparece N vezes. O elemento A índice 2 comparece N vezes. O elemento A índice K comparece NK vezes. Quer dizer, eu tenho um conjunto com vários elementos, no qual nós temos elementos que se repetem. Então, o número de permutações desses N elementos é dado por... Veja aqui, eu tenho uma regrazinha, parece um pouco estranha, um pouco complicada, mas não é. Observe, eu tenho P de permutação, N elementos que eu quero permutar, quero trocar de posição entre si os elementos do conjunto. Aí eu tenho aqui um pouquinho mais em cima, eu tenho N1, N2, NK. Isso aqui é igual a N fatorial, que é a quantidade de elementos, dividido por N1 fatorial vezes N2 fatorial vezes pontinho, 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 vezes NK fatorial. Essa aqui é uma regra básica. Vocês podem até não estar prestando bem atenção, não estar entendendo, mas é muito simples. Vejam aqui, eu tenho um exemplo. Se eu pegar a palavra Ana, quantas permutações é possível fazer com as letras da palavra Ana? Isto é, dá para formar quantas novas palavras, quantos anagramas eu conseguirei formar com as letras da palavra Ana? Eu já coloquei aqui no quadro todos os anagramas. Veja, começando, Ana, aí eu tenho A-A-N e N-A-A. Eu só tenho 3 anagramas, eu só consigo formar 3 anagramas com as letras da palavra Ana. Então, como é que eu agiria se eu fosse usar a fórmula? Qual o número de permutações que eu consigo formar? Já está visto pela árvore das possibilidades que eu consigo formar 3 anagramas. 1, 2 e 3. Se você usar a regra, que você vai precisar usar a regra quando você tiver uma palavra muito grande, então para usar a regra você coloca aqui o P, esse P significa permutação, na parte de baixo, que seria o N, eu vou colocar 3, por quê? Porque a palavra Ana tem 3 letrinhas, ok? Na parte de cima eu coloco o 2, que quer dizer, esse 2 é o A, que aparece 2 vezes. Então eu tenho P3, 2, como é que se resolve? Observe. A regra é a seguinte, eu tenho N fatorial, portanto eu tenho 3 fatorial. 3 fatorial dividido por 2 fatorial. Ok? Estão observando que é bem simples, é bem fácil. O 3 que está na parte de baixo representa a quantidade de letras. O 2 que está aqui na parte de cima quer dizer que a letra A aparece 2 vezes. Se tivesse outra letra se repetindo, a gente também faria o mesmo, contaria com esta outra letra. Então eu tenho 3 fatorial dividido por 2 fatorial. Como é que se resolve isso aqui? Basta você fazer 3 vezes 2 vezes 1. 3 fatorial é igual a 3 vezes 2 vezes 1. Ok? Mas se você não quiser, você pode parar no 2. Você pode fazer só 3 vezes 2 fatorial. E dividir por
2 fatorial. Observe. Eu posso parar no 2 porque eu sei que tem um 2 no denominador. Assim eu vou dividir 2 por 2. Então eu tenho 2 fatorial dividido por 2 fatorial. Sobrou apenas o 3. Porque 2 dividido por 2 dá igual a 1. 1 vezes 3 é 3. Portanto, veja que eu tenho 3 anagramas. E conferindo aqui na figura, eu tenho 3 anagramas. ANA, AN e NAA. Agora observe o exemplo. Calcule o número de anagramas de cada uma das palavras abaixo. Ok? Veja, eu botei aqui no item A a palavra Dudu. Quantos anagramas eu posso formar com as letras da palavra Dudu? Vejam, eu tenho DU, que é a própria palavra Dudu. Eu tenho DD, U e U. Eu tenho aqui um D, U, D, U, DD, U, D. E por último eu tenho o DDU. Contando, eu tenho 6 anagramas. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 anagramas, ok? Agora é o seguinte, agora nós vamos usar a regra. Calcular o número de anagramas, a quantidade de anagramas. Não é preciso você descrever todas as possibilidades. Basta você usar essa regrazinha bem aqui, ó. P. São quantas letras na palavra Dudu? São 4 letras. Ok, então P4. Quais são as letras que se repetem? O D e o U. O D comparece 2 vezes. Então aqui eu tenho 2. O U também comparece 2 vezes. Então eu tenho 2 e 2. Ok? Estão entendendo? Veja, compare com a regrazinha que está um pouquinho aqui acima. P4, porque são 4 elementos na palavra Dudu. 2 e 2, porque a letra D comparece 2 vezes e o U também comparece 2 vezes. Agora basta você resolver. Então isso aqui vai ser igual a 4 fatorial dividido por 4 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial. Embaixo você vai multiplicar 2 fatorial por 2 fatorial. Então, como é que nós vamos resolver? Agora ficou muito fácil. Basta, continuar aqui embaixo, basta você fazer 4 vezes 3 vezes 2. 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Vou parar no 2 fatorial. Poderia ter feito até chegar no 1, mas não tem necessidade, porque eu estou observando aqui que eu tenho 2 fatorial, vou repetir, vezes 2 fatorial. 2 fatorial é igual a 2 vezes 1. Vejam que agora é só dividir 2 fatorial por 2 fatorial, que dá igual a 1. Ok? Então eu tenho 4 vezes 3 dá igual a 12. 12 vezes 1 é igual a 12. Dividido por 2, que dá igual a 6. Só para comprovar, eu tenho 6 anagramas. Então vamos só colocar aqui 6 anagramas. Ok? Vejam que a coisa não é tão difícil assim. Agora observe, eu tenho ainda a letra B, C e D. Então eu aconselho a vocês dar uma pausa no vídeo e resolver a letra B, C e D. Então, eu vou, enquanto eu apago essa parte, vocês vão tentando resolver. Pois bem, continuando. Eu tenho aqui a palavra arara. Arara, se eu quiser fazer todos os anagramas, eu posso descrever a árvore das possibilidades, mostrar todos os anagramas. Só que eu não vou fazer isso, porque vai demorar um pouquinho e eu posso até me equivocar na hora que eu estiver colocando as letras. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou usar simplesmente a regra. Eu quero saber o número de anagramas. Então a palavra arara tem 5 letras. 1, 2, 3, 4 e 5.
Então você tem P5. São 5 letras a P5. Quem fica aqui na parte de baixo é a quantidade de elementos, a quantidade de letras. Na parte de cima eu tenho. Observe que o A comparece 3 vezes. Então eu vou colocar 3 para representar o A. Quantas vezes o A aparece? 3. E o R aparece 2 vezes. A letra R aparece 2 vezes. Então eu tenho em cima P3, 2. Agora basta você resolver. Aqui vai ficar 5 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial. Ok? 3 fatorial vezes 2 fatorial. Agora o que é que eu vou fazer com o 5? Eu posso desenvolver até chegar no 1. 5 fatorial é igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Só que no denominador aparece o 3 fatorial. Então eu vou desenvolver o 5 até chegar no 3. Veja, 5 fatorial é igual a 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Ok? Repetindo aqui o denominador, eu tenho 3 fatorial. 2 fatorial é igual a 2 vezes 1. Por que eu deixei o 3 fatorial? Porque aí eu posso dividir 3 fatorial por 3 fatorial, que vai dar igual a 1. Então eu tenho, multiplicando 5 vezes 4 dá igual a 20. 2 vezes 1 no denominador dá igual a 2. 20 dividido por 2, que dá igual a 10. Ok? Então, com as letras da palavra arara, dá para formar 10 anagramas. Vejam, outra palavra. A palavra amar. Quantos anagramas eu consigo fazer com as letras da palavra amar? Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 letras. Então eu tenho aqui um P4. P4. Quem é que aparece mais vezes? Quem está se repetindo é a letra A. Quantas vezes a letra A aparece na palavra amar? 2 vezes. Então eu tenho P4, 2. Ok? Agora é só resolver, aplicar a definiçãozinha. 4 fatorial dividido por 2 fatorial. Vejam, não esqueçam que eu pego o número que está aqui embaixo e coloco no numerador. E o número de cima vai para o denominador. Então fica 4 fatorial sobre 2 fatorial. Então vamos resolver. Basta fazer aqui ó, o produto 4 vezes 3 vezes 2. Vou parar aqui e botar o fatorialzinho. No denominador aqui eu tenho 2 fatorial. 2 fatorial. Agora vamos fazer as continhas. Posso dividir 2 fatorial por 2 fatorial, que dá igual a 1. Ok. Em cima ficou 4 vezes 3 vezes 1, que dá igual a 12. Portanto, meus amigos, com as letras da palavra amar, dá para formar 12 anagramas. E por último eu tenho a palavra batata. A palavra batata, quantos anagramas dá para formar com as letras da palavra batata? Primeiro você vai contar quantas letras aparecem na palavra. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. São 6 letrinhas, então eu tenho P6. P6, ok? Vejamos, a letra A aparece 3 vezes. Então aqui eu tenho P6, 3. O T também, o T aparece 2 vezes. A letra T aparece 2 vezes. Portanto eu coloco um 2 aqui, ó. Assim eu tenho P6, 3, 2.
Repete do mesmo jeito que você resolveu os outros. Você vai fazer 6 fatorial no numerador e no denominador você vai fazer 3 fatorial vezes 2 fatorial. Então, veja aqui como é que se faz. Ok. Ficou 6 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 2 fatorial. Aqui eu vou desenvolver o 6. Eu poderia fazer 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 6 fatorial. Ou 6 fatorial é igual a 720. Mas para ficar mais fácil, para você não perder tempo, você desenvolve o 6 até chegar no 3. Ó. 6, 5, 4, 3 fatorial. Eu já disse para vocês, se você parar antes de chegar no 1, você tem que botar o fatorial. Ok, dividido por... Vamos fazer a continha aqui. Dividido por 3 fatorial vezes 2 fatorial. Vamos ajeitar aqui que está um pouco apagado. 3 fatorial vezes 2 fatorial. Ok, pronto. Veja, agora o que é que eu vou fazer? Vou dividir 3 fatorial por 3 fatorial. 2 fatorial eu poderia já ter colocado aqui 2 vezes 1, já que eu não vou simplificar no momento. Então ficou assim, ó. 6 vezes 5 vezes 4 dividido por 2 vezes 1. 6 vezes 5 é 30. 30 vezes 4, 120. Dividido por 2 é igual a 60. Portanto, com a palavra batata dá para formar 60 anagramas. Se não tivesse nenhuma letrinha repetida, como a palavra batata é formada por 6 letras, você teria 6 fatorial. E 6 fatorial é igual a 720. Ok, meus amigos? Veja como é fácil. E eu aconselho para vocês que são professores, perguntar para os seus alunos, pedir para cada um pegar seu nome e descobrir quantos anagramas dá para formar com as letras da palavra que forma o teu nome. Ok, minha gente? Então, por hoje era só isso mesmo. Na próxima videoaula, nós vamos conversar um pouquinho sobre permutações circulares. Ok? Então, até o próximo vídeo.